Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao primeiro Fórum Global Markets no Brasil. Nós vamos dar início às atividades do evento. Meu nome é Nilceia Maia, eu sou Relações Institucionais do IRSFD, Instituto de Relações Institucionais de Food Design. E a doutora Ellen, vou apresentar a doutora Ellen, que é a presidente do Instituto e presidente da Food Design, vai fazer a abertura do fórum juntamente com o senhor Paulo Pompilho, que é o vice-presidente da APAS, diretor de Relações Corporativas do Grupo Pão de Açúcar. Por favor. Ok, um bom dia a todos que estão aqui presentes, a todos os outros que estão nos assistindo à distância, que estão presentes aqui com a gente. Então, um bom dia com alegria. É uma oportunidade muito importante da gente poder fazer o nosso primeiro evento do IRSFD, Instituto de Responsabilidade Social Food Design. A Nilceia comentou que eu sou da Food Design, mas eu sou presidente do Grupo Food Design e desta ONG que nasceu de um sonho que foi gestado dentro da Food Design com o objetivo de ajudar, especialmente pequenas empresas, num caminho de pensar grande, começar pequeno, com uma visão de qualidade holística, empreendedorismo, sustentabilidade. Depois, à tarde, vai ter um momento em que a gente vai falar um pouquinho mais disso. E uma das missões que o IRSFD se impôs é ajudar a promover e apoiar a ideia do programa Global Markets da GFSI no Brasil. A gente vem colaborando já há 4 anos com a APAS, especialmente com o Comitê de Segurança Alimentar da APAS, um pessoal maravilhoso que realmente abraça essa causa com muita energia. E nós tivemos, inclusive, o apoio institucional da APAS, que a gente agradece imensamente, e ao programa Global Markets APAS. E eu gostaria até de aproveitar e também agradecer aos nossos patrocinadores, o patrocínio Diamond da IFS, da SQF, o prata do Bureau Veritas, o bronze da 3M, da DNVGL, e nós tivemos um grande apoio de várias organizações que nos ajudaram na divulgação. Tá? Então, eu gostaria que, ao longo desse dia, a gente possa interagir tanto presencialmente quanto à distância. Então, quem está à distância também pode mandar suas perguntas. Eu vou ser breve, porque eu vou ter algumas outras entradas. Então, mais o que eu queria é dar, então, o nosso bom dia com alegria, e chamar agora o Paulo Pompilho, de Relações Institucionais da APAS, para fazer a abertura, porque todo o painel da manhã é focado no programa da APAS, Global Markets APAS. Tá? Até breve. Ele ficou seu óculos. Pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui, representando a APAS, e agradecer aqui a parceria com o Instituto de Responsabilidade Social Food Design. O tema segurança alimentar é um tema fundamental para o nosso setor. Falando aqui para os nossos ouvintes também associados, o quanto isso é importante, porque é uma forma de você garantir a melhor qualidade dos produtos para os nossos consumidores. A solução desse problema passa por uma união de diversos esforços do poder público, do setor privado e a sociedade civil organizada. Aqui nós estamos aqui com o Instituto representando a sociedade civil organizada. O tema é tratado com bastante atenção pela APAS. Desde 2010, nós fundamos o Comitê de Segurança Alimentar, o qual quero dar parabéns, porque nós temos todos os integrantes aqui do comitê. E o Comitê de Segurança é um comitê altamente respeitado dentro do Conselho da APAS, pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos e pela própria evolução que nós estamos conseguindo para tratar os temas de segurança. Agora, nós estamos tendo um problema aqui falando sobre carne bovina. A gente sabe o quanto isso está sendo impactado
E muito que está acontecendo pode trazer um risco para a segurança. E acho que o comitê trabalha muito junto nisso daí. Nós lançamos, agora o comitê vai me ajudar aqui, é 2017, o Global Market aqui no Brasil. E a APAS, junto com o Foi Design, trouxe o Global Market. E é isso que nós estamos discutindo aqui. O Global Marketing traz uma evolução significativa no modelo de auditoria dos fornecedores. E se a gente for analisar a evolução, hoje nós temos 800 participantes pelo país. Uma evolução que merece os parabéns de todos pelo trabalho que foi feito. É bastante gente, sabemos dos desafios, né, não são poucos, mas 800 empresas é bastante coisa. E muito ligada à FLV, que eu acho que é frutas, legumes e verduras para vocês, que é o que o cliente vai atrás do supermercado. Então, acho que tem essa preocupação e a gente sempre está oferecendo o melhor para os nossos clientes. O Global Market proporciona benefícios diversos para as empresas aderentes, com destaque para a melhoria da qualidade dos alimentos, que, por sua vez, impactará na possibilidade de redução de atuações dos órgãos fiscalizadores. Isso é importante também. Problemas causados por falta de gestão de fornecedores e aumento da satisfação dos nossos clientes. Acho que toda vez que a gente falar de segurança alimentar, e acho que quando a gente começou a trabalhar, eu acho que entrei no comitê, acho que 2014 ou 2013, alguma coisa assim, a preocupação nossa era o que eu estou oferecendo para o meu consumidor. Acho que não podemos esquecer nunca isso. Isso é nossa responsabilidade, porque na ponta ali o consumidor vai e ele acredita na marca que ele está comprando, independente dessa marca. E acho que o que é fundamental no caso do comitê é que tem diversas empresas que trabalham, são concorrentes duros, mas um tema como esse é equalizado para todos. A gente não pode, de forma alguma, esquecer que o cliente está em primeiro lugar. Acho que essa é a forma de trabalho e é por isso que a APAS encampou essa frente. Então, você tem o apoio da APAS, sim, existe a preocupação de você levar o conhecimento, e aí falando agora para os nossos associados que estão no webinar, de trazer cada vez mais qualidade e segurança alimentar para toda a cadeia de supermercadista do Estado de São Paulo. E toda vez que a gente fala de São Paulo, nós estamos falando de Brasil, porque tudo que a gente faz aqui reflete nos outros estados também. Tanto que, no caso da rastreabilidade, já virou lei. Então, a gente tem que dar o controle de agrotóxicos, o controle da rastreabilidade toda, e acho que é um diferencial que nós estamos fazendo para os nossos fornecedores. Acho que o Global Market prevê auditorias sequenciais para avaliar o sistema de gestão de segurança, de alimentos e não alimentos, aplicava a pequenos fornecedores, acho que isso é uma iniciativa muito grande do Instituto, e trazer também não só os grandes, mas os pequenos fornecedores para esse nível de qualidade, que acho que toda vez que a gente consegue elevar a produção, elevar a qualidade desses pequenos fornecedores, as portas se abrem, né, para os grandes fornecedores, lembrando que as empresas que estão parceiras, quando você consegue a certificação, você tem acesso para todas as outras empresas e não há necessidade de fazer diversas auditorias, que isso é fundamental, até para redução de custo e unificação dos procedimentos, que acho que é muito bom. Isso o comitê tem feito um trabalho espetacular de unificar todas e equalizar os procedimentos. E a padronização nos fornecedores é um enorme diferencial na confiança e na relação entre os varejistas, indústria e consumidores. O avanço do programa são fundamentais para a sobrevivência dos supermercados. Eu acredito muito nisso. Isso vai ser o nosso diferencial para toda e qualquer competição que nós podemos ter. Pessoal, bom evento. Aproveitem, discutem bastante. Acho que nós temos bastante conteúdo para ser passado para todos aqui. Obrigado, pessoal. Bom, nós vamos dar início agora, nós temos 3 painéis de talk show. Vamos dar início ao primeiro talk show, que é o Global Market, sobre Global Market APAS. Quem vai participar desse painel é a senhora Márcia Rossi de Silvio, gerente de sênior de qualidade e segurança dos alimentos do Grupo BIG, engenheira química e de alimentos com MBA. O senhor Jean Paulo Buzo, diretor da Paripasso, empresa de tecnologia e segurança de alimentos pertencente ao Grupo Gênesis, mestre em engenharia de produção agroindustrial pela Universidade Federal de São Carlos. A senhora Tatiane Amaral, coordenadora de desenvolvimento de produto, controle de qualidade e marketing da marca própria Macro Atacadista.
nutricionista pelo Centro Universitário São Camilo, pós-graduado em Gestão de Negócios e Marketing pela SPM. E o moderador, o senhor Alexandre Momesso, membro do Comitê de Segurança Alimentar da APAS, mestre em Saúde Pública pela USP e médico veterinário. Então, bem-vindos e vamos dar início ao tema. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, parabenizar a vocês pela presença. A gente não vai perder muito tempo aqui nas iniciais, porque a gente tem pouco tempo, por incrível que pareça, para o tanto de conteúdo, né? Eu só queria lembrar que, como nós estamos com o pessoal da internet, nós vamos tentar responder, na medida do possível, as perguntas que foram enviadas, né? Então, eu vou começar, primeiramente, com algumas perguntas aqui provocativas, vamos assim dizer, para o nosso corpo aqui técnico. Eu queria perguntar primeiro para a Márcia. Márcia, como é que nasceu a ideia do projeto Global Markets? Ok, então. Obrigada. Bom dia a todos. Eu queria contar um pouco para vocês de história, né? Como eu estava lá desde o início, então acho que eu tenho um pouco de história para contar para vocês. O nosso grupo nasceu, como o Paulo Pompilho comentou, a partir do Comitê de Segurança Alimentar da APAS. Então, o Comitê de Segurança Alimentar da APAS já existia desde 2010, e, dentro desse comitê, todas as pessoas que respondem por qualidade de segurança de alimentos nas principais redes varejistas representadas aqui em São Paulo, discutiam nesse comitê, além de todos os temas que envolvem as nossas lojas, envolvem os nossos centros de distribuição, o início da cadeia, que é a relação com os nossos fornecedores de alimentos. Então, a gente sempre teve uma preocupação muito grande. Como será que os nossos fornecedores de alimentos estão nos entregando os seus produtos? Porque se a gente tem uma questão onde o alimento já chega na nossa loja, já chega nas nossas unidades, com a qualidade comprometida, não seguro, não tem o que a gente faça dentro das nossas redes para que esse produto volte a ter qualidade, volte a ser seguro. Então, a gente, com essa preocupação, focados nessa preocupação com o início da cadeia, com a qualidade e segurança de alimentos que os nossos fornecedores nos entregavam, nós começamos a discutir o que cada rede estava fazendo, quais eram as iniciativas que já existiam em cada rede, focadas nessa qualificação, nesse conhecimento da qualidade dos nossos fornecedores. E, assim, cada rede realizava, até então, algum tipo de auditoria nos seus fornecedores. Existiam redes que faziam auditorias somente em fornecedores de marcas próprias, outras redes já tinham também o programa um pouco mais estendido para fornecedores de perecíveis, que são produtos de mais alto risco, mais sensíveis, e assim por diante. Só que eram auditorias diferentes, cada uma realizada, por exemplo, por uma certificadora, cada uma com requisitos diferentes, mas, no fundo, todas se baseavam em qualidade e segurança de alimentos. E a gente percebeu que a gente tinha, então, uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de unificar isso. Por que a gente ter varejistas diferentes pedindo requisitos diferentes para os nossos fornecedores, que muitas vezes são os mesmos fornecedores? Então, nasceu a ideia desse grupo Global Markets. Como já existia, e a gente, né, em momento algum quis reinventar a roda, já existia um grupo que era o GFSI, a Iniciativa Global de Segurança de Alimentos. A ideia do GFSI sempre foi justamente essa, né? O GFSI foi criado pelo Consumer Goods Forum, né, um fórum global de segurança de alimentos que criou essa iniciativa de unificar auditorias. E, nesse modelo do GFSI, já existia essa percepção de que algumas empresas já estavam prontas para uma certificação em segurança de alimentos. Então, o grupo de GFSI referenciou algumas normas que podem ser adotadas por qualquer um dos fornecedores. E, aí sim, essa norma, essa certificação já é aceita por todos os varejistas. E aqueles fornecedores que ainda, eventualmente, não estivessem preparados para essa certificação, o GFSI também tinha criado um modelo que seria esse caminho, passo a passo, para chegar nessa certificação, que se chamava já Global Markets. Então, de novo, a gente em nenhum momento pensou em reinventar a roda. O que a gente resolveu fazer? Vamos adotar o Global Markets aqui no Brasil também.
e vamos usar essa referência para auditar os nossos fornecedores. Foi quando, então, desse grupo, desse Comitê de Segurança Alimentar da APAS, nasceu o nosso grupo Global Markets. A gente começou as conversas em 2014. Então, lá em 2014 foi quando a gente começou, entre nós varejistas, a pensar, não, vamos fazer isso, vamos montar um grupo aqui, como que a gente pode fazer. A APAS nos apoiou e nos abraçou, nessa nossa ideia, nessa nossa iniciativa. Chamamos a Ellen também para estar com a gente, nos apoiando em toda a organização desse grupo. E o grupo nasceu dessa maneira. Em janeiro de 2015, nós apresentamos para a APAS, para a diretoria executiva da APAS, a nossa ideia, o nosso projeto, o nosso programa. E, nesse dia, 29 de janeiro, quando a gente apresentou para a diretoria executiva da APAS, o programa foi aprovado. Então, foi a partir daí que ele nasceu a sementinha. E, oficialmente, ele foi lançado na feira da APAS, na Feira e Congresso da APAS, desse mesmo ano, de 2015. Então, em 5 de maio, na Feira da APAS, foi quando o programa foi oficialmente lançado. De lá para cá, o que a gente tem feito? Uma série de iniciativas para incluir não só auditorias em fornecedores de alimentos, como a gente começou, mas também nos fornecedores de frutas, legumes e verduras, como o Paulo comentou, porque é uma auditoria um pouco diferenciada, tem alguns requisitos mais específicos voltados para a produção primária, e também a novidade que a gente vai lançar a partir de hoje, que é a auditoria nos fornecedores também de não alimentos. Então, conforme a gente foi vendo necessidades no grupo, de ter auditorias únicas, auditorias padronizadas, o grupo foi incorporando novas iniciativas e lançando novos trabalhos para poder entregar, então, para os nossos fornecedores uma auditoria única, sendo que, passando por essa auditoria é aceita e acatada por todos os varejistas e não precisam ser replicadas. Então, é um pouquinho essa história do início do Global Market. Eu queria aproveitar ainda você, Márcia, perguntar para a gente, acho que fica muito claro as vantagens que o varejista tem em se incorporar ao programa. Queria que você detalhasse um pouquinho melhor, na tua visão, quais são as vantagens para o fornecedor, para a indústria. Ok. Para o varejista, como você falou, acho que fica bem claro, É uma auditoria única que atende todo mundo, e ele vai, e mesmo quem hoje não audite seus fornecedores, vai poder ter acesso a uma base de fornecedores já auditadas, fornecedores que já passaram por uma auditoria e já têm um patamar de qualificação. Para o fornecedor, qual é a grande vantagem? Até então, antes da criação do programa, ele recebia hoje uma auditoria de um determinado fornecedor, amanhã outra auditoria, eram requisitos diferentes, cada um pedindo uma coisa, às vezes, infelizmente, um contradiz o outro, então um pede para fazer de uma maneira, sugere de uma determinada forma, vem outra auditoria e sugere uma outra coisa, então acabava sendo, e fora o tempo, que assim, a empresa acabava despendendo, acompanhando essas auditorias, fazendo depois essas melhorias, fazendo plano de ação e tudo mais. Hoje, com esse processo, a empresa, o fornecedor, passa por isso uma vez só. Então, ele passa uma vez por ano por essa auditoria. Nessa auditoria são verificados os requisitos. Ele faz um plano de ação e trabalha nesse plano de ação e pronto. Então, assim, essa única auditoria já vai atender a todos. Ótimo. Agora eu queria fazer uma pergunta para o Jean. Jean, com relação à parte de FLV, a própria Márcia já citou para a gente que foi quase que um desdobramento do Global Markets inicial. Você enxerga dessa forma? É um desdobramento? E quais são as diferenças principais entre um e outro? Bom, acho que tem um histórico nosso aqui. O hortifruti, dentro da categoria, dentro do supermercado, vem assim, ocupando e crescendo. Acho que vem ocupando, não. Ele sempre teve um posicionamento, ele está sendo percebido da maneira que ele realmente deve ser percebido. A gente tem um longo caminho pela frente ainda. E é um alimento, praticamente, que a gente consome in natura. A gente leva para casa, passa uma água e ingere. Então, a preocupação com este alimento
e devido às questões nossas da sociedade, em termos de saúde, bem-estar, aumentou. Né? Então, por consequência de uma discussão num processo industrializado, num processo que passa, apesar de que a gente tem chamado até a cadeia de abastecimento de hortifruti de indústria de FLV, porque o conceito está se aproximando muito da indústria. Então, nessa lógica que a Márcia apresentou histórica, naturalmente o hortifruti acabou sendo a sequência do trabalho. Né? Para nós, de certa forma, é uma novidade. Para fora, desculpa, para fora é algo que já acontece há um bom tempo. Né? A gente tem a certificação Global Gap, que começou na Europa, brevemente com o nome, né, de Europe Gap, porque ela era orientada só para os produtos dentro da Europa, comercializados entre os países, mas quando se deram conta, perceberam que, na verdade, boa parte dos alimentos vinham de outros países, não da Europa, então virou Global Gap, Gap de boas práticas agrícolas, então um conceito bastante, assim, até de certa forma lógico, né, de autoexplicativo, e isso, para quem exporta alimento, virou uma condição de ter essa certificação para mandar esse alimento para fora. No Brasil, os varejos, com esse movimento, com essa preocupação e esse contexto da sociedade, passou a ter atenção para isso também. Então, foi uma sequência natural, lógica, para o hortifruti entrar nesse processo. Eu queria fazer uma pergunta semelhante para a Tatiane, mas com relação aos não alimentos. Tatiane, queria já aproveitar e te perguntar o seguinte. A Márcia citou para a gente que, no caso do Global Markets, a gente já partiu de uma base GFSI que facilitou o processo. No caso do não alimentos, isso não acontece. Né? O quanto você acha que isso dificultou, né, o processo? E quais foram os desafios que foram vencidos para a gente chegar aqui, no ponto que estamos hoje? Bom dia a todos. Então, Alexandre, eu acho que a parte de não alimentar, que eu chamo, ela foi uma demanda específica de marca própria. Eu, lá no Macro, os fornecedores auditados nossos são os de marca própria. E a gente tem a parte de FLV, que estamos começando agora, temos a parte de indústria, que já estamos no Global Markets desde 2016, com o programa. Mas a gente tem uma demanda não alimentar da parte de perfumaria, produtos de limpeza, que carecia e os fornecedores continuavam recebendo várias auditorias ao ano. Então, apesar de sermos um comitê de segurança alimentar, eu levei esse assunto à mesa do comitê, que era uma necessidade minha, onde os meus desenvolvedores de produtos me pediam, mas eu tenho unificada para todo mundo e para o não alimentar não tem. E aí a gente caiu no mesmo princípio de lá de trás que a Márcia comentou. Todos os fornecedores tinham todos os varejistas tinham esses fornecedores na sua base e auditavam também várias vezes ao ano. De um lado, a gente tinha a desvantagem de não ter nenhum esqueleto, então de não ter nenhuma norma internacional que poderia nos guiar, mas, de outro lado, a gente tinha a vantagem de já ser um grupo muito experiente, onde cada varejista podia trazer as suas ideias, os seus checklists utilizados, os seus esqueletos de auditoria. E, então, foi bastante fácil, eu diria, da gente juntar tudo isso, ver o que era em comum em cada varejista e fazer um único esqueleto para que todos utilizem. Realmente é uma dificuldade a gente não ter normas internacionais para a parte de não alimentos. A gente tem alguma coisa no mercado de perfumaria, de limpeza, mas a gente não tem, por exemplo, de descartáveis, a gente não tem de panos, a gente não tem de panelas. E eu, lá no Macro, na marca própria, especialmente, eu atendo cliente profissional e a gente tem esse tipo de produto. Então, precisava de um único. Então, foi, ao mesmo tempo, dificultoso por não ter nada de base, mas fácil, por outro lado, por sermos um grupo muito experiente, muito integrado. Isso facilitou bastante a comunicação. A gente está lançando hoje, oficialmente, o checklist, já está sendo aplicado, já está sendo utilizado. E agora a gente tem a demanda completa. A gente tem todo mundo aí coberto pelo programa Global Markets, e onde a gente tem a principal vantagem, além de elevar a qualidade, a padronização
da qualidade dos produtos de não alimentos, a gente tem a redução de custo operacional do fornecedor receber uma auditoria só. Somos todos técnicos e estamos aqui discutindo o conteúdo técnico, mas somos comerciantes. Tanto os fornecedores quanto os varejistas somos comerciantes. Então, a gente precisa colocar na ponta do lápis, sim, e facilitar ao máximo para elevar a regra de qualidade e otimizar os nossos custos. Que legal, Tatiana. Você tocou num assunto que eu até vou explorar um pouquinho melhor, Tatiana. Eu perguntei para a Márcia a questão do benefício para os fornecedores, né, dos benefícios para os fornecedores. A gente trata muito aqui dos benefícios para os varejistas. E você já citou agora a questão de custo e tempo, né? Tempo para a gente é muito importante. E, embora você já tenha citado agora um pouquinho disso, eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão dos benefícios para o consumidor final. Né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala principalmente em segurança de alimentos e também na questão de custo, quando você fala, a gente está pensando em consumidor final. É importante destacar muito bem essa parte do nosso cliente final. A gente foca muito nos alimentos, que a gente sabe que são sensíveis e super importantes, mas, às vezes, a parte de não alimentar, uma indústria de produto de limpeza, de cosmético, fica negligenciada em termos de controle de qualidade nosso e por parte também dos fornecedores. E para o consumidor final, isso atinge completamente. Uma indústria de produto de limpeza que não tem um controle de pH, que não tem um armazenamento adequado de matéria-prima, por exemplo, ele pode ter um produto final com uma textura muito líquida, com um problema no desempenho, pode ocasionar um recal, pode ocasionar um problema. Isso, quando não é inseguro mesmo, essa é uma química ali, são produtos químicos que são manipulados, então pode se tornar inseguro para o consumidor. E, ao mesmo tempo, eu acho que uma questão muito importante é a responsabilidade social e ambiental. A gente fechando os olhos para a indústria de não alimentos, a gente está fechando os olhos para, às vezes, trabalho escravo, para questões de responsabilidade social e legislação que são muito importantes para toda e qualquer indústria, independente do que ela produza. Quando você pega uma indústria de produtos de limpeza, você precisa ter um descarte de lixo adequado para que você proteja o meio ambiente. Então, é super importante a gente estar de olho, tanto que os varejistas já estavam, a gente já fazia, a gente não deixava de fazer. Agora, a gente apenas unificou e otimizou isso. Exatamente por isso, porque a gente reconhece que, apesar de ser não alimentar, existem riscos, sim. Uma panela, por exemplo, ela tem que estar adequada dentro das normas do Inmetro. Então, para isso, a gente precisa fiscalizar. A gente precisa ajudar também os fornecedores a entenderem que, às vezes, são fornecedores pequenos, uma indústria têxtil pequena, que não tem conhecimento, que acha que é só ir lá costurar os uniformes e está tudo certo. E a gente também tem o compromisso não só de fiscalizar, mas de fomentar a cultura de qualidade. E qualidade é para todos, é para alimentos, não alimentos, é de molho de tomate e a panela de pressão. Alexandre, você me permite complementar? A Tati focou bastante na questão de não alimentos, mas você perguntou sobre essa percepção do consumidor, né? Eu acho que é até uma falha nossa, como varejistas, a gente divulga pouco, a gente comunica pouco para os nossos consumidores finais todo esse trabalho que a gente está fazendo, tudo que existe por trás de qualquer alimento, não alimento que ele esteja comprando nas nossas redes. Então, quando você fala, o nosso consumidor, quando vai na nossa loja, quando vai na nossa rede comprar um alimento, por exemplo, vou puxar agora para o alimento, ele já pressupõe que exista uma qualidade intrínseca naquele produto. Ele já pressupõe que a gente tenha um cuidado, mas ele não faz realmente ideia de todo esse trabalho que está por trás, né? Se a gente fala, voltando aqui para o FLV, né, para as frutas, legumes e verduras, imagina o quanto de boas práticas agrícolas um produtor tem que ter lá no seu campo para não trazer, por exemplo, um agrotóxico não autorizado, acima do limite, para não trazer uma contaminação microbiológica na água que ele usa na irrigação. E aí, assim, a pessoa está lá na nossa loja comprando, né, uma alface, está comprando uma cebola, uma batata. Será que ela pensa em tudo isso? Com certeza não. Mas a gente pensa, né? Então, a gente está aqui, o nosso papel é justamente resguardar isso para o nosso cliente final, para o nosso consumidor final, e oferecer para o nosso consumidor final um produto que nós consigamos assim, nos sentir seguros, nós possamos
botar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilos, que nós estamos oferecendo segurança de alimentos para os nossos consumidores, apesar disso não ser visível, perceptível para ele, a não ser a questão do frescor e tudo mais, mas a parte microbiológica, a parte química e tudo mais, que poderia ter de contaminação por trás de um produto que ele está comprando e tal, que a gente cuidou e que a gente trouxe com todo aquele carinho para ele, muitas vezes ele não está percebendo, visualizando, né? Mas para nós é um alívio e é para isso também que a gente está aqui. Essa é a razão de existir desse time, né, de segurança de alimentos de qualidade em todas as redes varejistas. Muito bom, Márcia. Jean, baseado nisso até que a Márcia comentou agora, a gente percebe que o sucesso desse programa, como qualquer outro programa, depende muito da aceitação do público, do consumidor final, né? E, baseado nisso que a Márcia comentou, dessa falta de percepção, da dificuldade de percepção do consumidor final, o que você acha que nós poderíamos fazer para aumentar essa percepção desse ganho que o consumidor final tem com programas como esse? Primeiro, nós precisamos comunicar. Eu acho que a gente não comunica, né? Nós não temos uma comunicação eficiente. Vamos olhar, principalmente para os Estados Unidos, que são mestres na comunicação e comunicação de varejo, principalmente. Acho que a gente ainda grita muito com o consumidor. A gente está acostumado a berrar na orelha do consumidor, né? E não contar a história. Tem uma rede de supermercado americano que fala, ela começa, uma das muitas propagandas que tem, ele fala do big picture, né, da grande fotografia, que ele pega um tomate na mão e fala, tomate, qual é a diferença entre eles, né? E aí começa a voltar nessa cadeia de abastecimento e é um mundo, um universo de coisas que acontece, controláveis e incontroláveis, porque é uma produção, uma indústria a céu aberto. Essa história é bonita, essa história ela tem vida, essa história ela entretém de uma maneira bastante agradável, né? E satisfaz o organismo, esse alimento. Então, é uma satisfação completa. Assim, eu sou apaixonado por esse negócio, então assim, é fácil contar essa história, né? E eu acho que a gente não está contando. Os varejos precisariam melhorar e essa melhoria passa por chamar os seus parceiros, fornecedores, colocar ao lado, e aqui tem vários deles que fazem excelentes trabalhos, e construir junto. Assim, o mundo ele está sendo feito, olhado, pelo menos, de uma maneira muito colaborativa. Isoladamente, nós não vamos dar conta de fazer as coisas. É o que acontece aqui no grupo. O Paulo colocou assim, tem empresas concorrentes, empresas, mas que nesse momento sentam juntas para olhar para frente de uma maneira única, porque sozinho vai ser impossível. Então, chama os parceiros e vamos construir isso de uma maneira, uma história bonita lá na ponta. O consumidor vai gostar. Muito bom. Tatiane, vou aproveitar o gancho também que o Jean deu agora. Na parte de alimentos, para a gente talvez fique um pouco mais fácil do consumidor final enxergar o que é segurança de alimentos. E até pela tua fala inicial, a gente percebeu que quando a gente fala dos não alimentos é um pouco mais complicado. A gente não imagina muito bem o que tem dentro desse universo, né? Pensando até nessa comunicação que o Jean falou, que tipo de atributo que é visualizado nessas auditorias, né, e que a gente poderia, de maneira paulatina, ir passando para os consumidores para dar credibilidade e segurança, né, para ele olhar no Global Markets e falar assim, legal, me sinto seguro porque sei que esse atributo foi verificado. Existem algumas, dependendo da categoria, algumas normas de Inmetro, algumas normas que já existem que garantem a segurança de alguns produtos. Quando você fala num descartável, num saco de lixo, enfim, já existem algumas normas. A gente verifica dentro da nossa auditoria, ela é segmentada para se é uma indústria de limpeza, ou se é uma indústria cosmética, ou se é uma indústria de saco de lixo, por exemplo. A gente tem as segmentações dentro do nosso checklist, foi dessa maneira que a gente montou. Que é para a gente poder focar um pouco mais específico naquele produto que aquela indústria faz e a gente está auditando. Realmente é complicado de comunicar, porque quando você comunica, por exemplo, que você faz uma auditoria no teu fornecedor de produtos de limpeza, para garantir que aquele produto está com a fórmula perfeita, segura para a utilização, e que ele está descartando o lixo no local correto, sem prejudicar o meio ambiente, o consumidor tem a sensação de que não está mais fazendo mais nada do que obrigação. É um pouco essa visão, né? É o mínimo que você pode fazer é garantir isso.
mas a gente sabe que o universo é bem maior e, às vezes, a gente não consegue passar isso para o consumidor por causa disso, porque ele pressupõe que aquilo já está sendo feito de uma maneira correta. E, às vezes, a gente vê que não é bem assim. Então, eu acho que os principais atributos a comunicar seria a segurança do produto, seria a responsabilidade social, seria você informar para o consumidor que ele está consumindo um produto seguro para ele utilizar na casa dele ou no comércio dele. E ele está também contribuindo para toda uma rede que se preocupe e zela pela segurança, pela sustentabilidade e pela responsabilidade social. É bacana, esse trabalho do Não Alimentos é muito rico, porque a gente parte de uma... Não existe norma para a gente partir, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe se isso aqui vai se transformar numa norma. É um começo, e a gente está aqui lançando isso agora. Quem sabe, daqui a um tempo, a gente não se junta, não cria cada vez mais força e escopo, e a gente não transforma isso numa norma internacional. Muito bom, Tatiane. Jean, essa questão que a gente comentou agora da falta de... Podemos chamar de falta de cultura da população de enxergar esses atributos não objetivos, né? Em outros lugares, tirando o Brasil, você percebe que é do mesmo modo? As pessoas também têm essa dificuldade ou a cultura já permite algo mais avançado? Não, tem diferença e tem um quadro, eu não me lembro exatamente os números, mas se nós pensarmos numa população de 8 bilhões, 7 a 8 bilhões de pessoas, praticamente metade da população ela tem um poder aquisitivo aí de uns $65 por semana de capacidade de compra. Quando a gente olha para a Alemanha, são $500 por semana de capacidade de compra. E quando a gente olha para um país da África subsaariana, ali da Somália, por exemplo, nós estamos falando de $2 a $5 de capacidade de compra. Então, obviamente, nessas diferenças de poder de compra, as exigências e as demandas também mudam. Na hora que a gente vê essa mesa numa família alemã com $500 gastando semanalmente com produtos, você tem um equilíbrio, um balanço muito diferente do outro lado de um país na África, né? No continente africano. Mas a média, metade da população, ainda procura saciar as suas necessidades. Então, assim, a sensibilidade à comunicação, aos aspectos de sustentabilidade, não vou dizer que é pequena, mas assim, o grande aspecto ainda é de sobrevivência. Eu preciso comer, né, e, se possível, como bem, mas estará limitada a capacidade do meu bolso. E a gente está vivendo no país, agora nos últimos anos, né, uma mudança da estrutura econômica. Acho que a gente retoma daqui para frente, toda vez que retoma, se procura realmente consumir coisas que estão mais adequadas. A preocupação com saúde, com bem-estar também cresce. Então, tem uma elasticidade com o tamanho do bolso, né? Conscientemente, a gente tem essa percepção, mas muitas vezes a gente tem a limitação financeira. Tudo bem, eu acho que estamos no caminho, assim. Eu acho que o caminho é bastante promissor. Você acha, então, já que a questão é mais até econômica que cultural? Eu acho que, culturalmente, eu também acabei de acompanhar uma pesquisa feita nos Estados Unidos e no Brasil sobre perfil de consumo, com a população de maneira geral, várias classes sociais. A resposta sobre qualidade de alimento e a intenção de consumir um alimento, vamos dizer, com referência, com origem, com garantia, com certificação, é acima de 60%, essas respostas. Então, assim, a população quer isso. Ninguém quer uma coisa ruim, ninguém está disposto a gastar dinheiro com aquilo que não presta. Ao contrário. Então, assim, culturalmente, eu acho que tem a consciência, existe a consciência. A ação é limitada por uma questão prática de capacidade econômica. Ótimo. A Tatiane falou para a gente dessa questão também da não visão do consumidor, né, de não enxergar e de pensar muitas vezes como se fosse algo da nossa obrigação de fazer aquilo que é o certo legalmente falando. E se a gente fizesse o mínimo que a legislação obriga, a gente já estaria num outro patamar, né? Aí, baseado nisso, até eu queria pegar também, Márcia, essa questão social que a gente falou, né? O Gia também comentou um pouquinho agora.
O programa também tem um pouco desse viés de desenvolver o fornecedor, principalmente aqueles menores que estão começando e desejam entrar no programa para fornecer para um grande player, de uma forma até sustentável, geralmente marca própria. Queria que você falasse um pouquinho dessa pegada social aí do programa. Perfeito. Como você bem colocou, e eu comentei lá no início, quando o GFSI nasceu na Europa, a gente tem muito fornecedor com uma estrutura, com um nível de qualificação apto já para uma certificação, né? Então, ele escolhe uma norma e, né, chama a certificadora e consegue se certificar naquela norma. É uma indústria de médio porte, grande porte e tal. E até mesmo os pequenos, e aí eu estou falando em Europa, mas Estados Unidos, enfim, Canadá, eles também têm muito forte essa questão governamental, né, essa pegada da fiscalização dos órgãos oficiais, de auditar suas fábricas, de exigir que eles sigam parâmetros rigorosos de qualidade e segurança de alimentos. Infelizmente, aqui, o que acontece? A gente não tem essa fiscalização tão grande, tão próxima, tão presente, cobrando essa questão de segurança de alimentos. Então, o que acontece? A hora que você pega uma pequena indústria, uma pequena fábrica, um pequeno produtor rural, no caso da produção primária, ou no caso da indústria, né, uma fábrica pequena, muitas vezes o empresário não faz ou não atende um determinado requisito por mero desconhecimento, porque nunca foi cobrado isso dele. Ele, né, é um empreendedor, às vezes, individual, não tem, às vezes, nem a formação técnica na área, ok? E é uma pessoa que quer fazer, tem vontade, mas realmente, né, desconhecia, né? E aí acabava fazendo uma série de coisas que poderiam prejudicar o seu próprio negócio, então, colocar em risco o produto, oferecer um alimento inseguro, gerar perdas, gerar quebras no seu processo produtivo, e isso, né, gerar muita perda para ele. Num caso dele, infelizmente, enviar para o mercado um produto com uma qualidade ruim, comprometida, se ele tiver que recolher esse produto, imagina o custo que isso vai também gerar para ele, pode até quebrar o negócio dele, por uma questão, de novo, de desconhecimento, né, de falta anterior de cobrança, de fiscalização. A partir do momento que você começa a exigir dele algumas coisas, geralmente, todo mundo acho que passou já por isso, a primeira auditoria geralmente é muito traumática, né? Principalmente para os pequenos, a primeira vez que a empresa é auditada, né? Olha, você vai passar por uma auditoria com a empresa tal, eles vão lá, mesmo que ele receba antes o checklist e já tenha acesso às perguntas, né, que serão feitas para ele, aos requisitos que ele terá que atender. O momento da auditoria, sem dúvida, né, e eu já estive do outro lado da mesa, de todos os lados da mesa, esse momento é muito tenso. Só que, a partir da segunda, da terceira auditoria, ele começa a entender que aquilo, para ele, não é um castigo, né? Ao contrário, é um ganho, né? O quanto ele está aprendendo, o quanto aquilo que ele, né, que está sendo solicitado dele, está ajudando a melhorar o processo dele, está ajudando, de novo, a ele oferecer um produto mais seguro, ter menos perdas no seu processo produtivo. Então, isso faz com que ele se sinta mais seguro, com que o seu negócio acabe sendo mais lucrativo, ele tenha menos perdas e a visibilidade dele no mercado vai aumentando, né? Então, se é uma pequena indústria de alimentos, por exemplo, hoje a gente adotou utilizar o IFS Global Markets. A IFS é uma plataforma que tem uma visibilidade global. Então, em qualquer parte, né, do planeta aí, esse fornecedor vai estar lá dentro dessa plataforma. Ele vai ter a possibilidade de abrir mercados não só aqui no Brasil, mas até no exterior, né? Então, a partir de uma indústria pequena, de uma empresa pequena, de um negócio, e a gente já ouviu histórias de sucesso assim, e hoje vamos ouvir mais algumas, né? A gente vê que uma pequena empresa tem a possibilidade de crescer, começar a atender grandes varejistas aqui no Brasil e até, por que não, se ela quiser, alçar voos internacionais, aí começar a fornecer para mercados globais. Então, realmente, tem esse lado de ajudar o pequeno a se alavancar seu negócio e abrir portas em todo o mercado.
Legal, Márcia. Tatiane, até pensando nisso que a Márcia comentou para a gente, eu acho que no segmento dos não alimentos, assim como acontece também na questão da cadeia primária, dos IFLVs, a gente tem um universo bem diversificado, né? Você mesmo citou essa questão. E até pensando no sentido que a gente cobra nas auditorias algo além do que a legislação pede, né? Embora as pessoas não entendam isso e possam entender que a gente não faz minimamente a obrigação, muitas vezes a gente está exacerbando aquilo que a legislação pede no sentido de tentar melhorar o processo. Eu queria saber se, para você, na tua visão, pro não alimentos, em virtude dessa diversidade, também acontece isso que a Márcia falou, deles enxergarem isso como uma oportunidade de desenvolvimento, e caso isso não aconteça, como é que a gente faz para que eles enxerguem isso mais como uma oportunidade do que como uma punição, algo que tem que ser levado no peito, né? Sim. Da mesma maneira, a primeira auditoria é bastante traumática. Quando a gente traz um novo fornecedor e apresenta um checklist de quase 2 dias de auditoria para uma empresa de caixa de pizza, por exemplo, ele olha aquilo e fala, não, espera aí, mas eu produzo caixa de papelão, por que você está me pedindo esse monte de coisa? Eu não preciso cumprir tudo isso. E se você for pensar e você for além, indústrias de embalagens, por exemplo, são produtos que entram em contato direto com o alimento. Né? Quando você vai pegar a sua pizza lá, ela está naquela caixa de papelão que foi produzida ali atrás e como que isso foi produzido. Então, existem riscos também. Então, a gente tenta mostrar sempre que existem os riscos dele não fazer e existem os benefícios dele fazer. As barreiras para exportação, por exemplo, de não alimentos são muito menores, por conta de shelf life, transporte, tudo isso. Então, a gente faz com que ele enxergue aquilo como uma oportunidade de expandir os negócios dele, de atender outros varejistas. Mas, assim, vou ser bem sincera, no começo acaba sendo mandatório mesmo. Tem que fazer, se você não fizer, infelizmente, eu não vou poder comprar de você. E eu acho que a gente todos os concorrentes aqui juntos nesse grupo, é só um sinal de fortalecimento disso mesmo, porque vai chegar uma hora que ele não vai ter saída, que ele vai ter que fazer mesmo para fornecer para os grandes, para ampliar o negócio dele. Então, eu acho que, no começo, vai meio a fórceps, aí, meio mais difícil, mas depois ele entende os benefícios comerciais, os benefícios de custo e os benefícios de ampliação do seu negócio mesmo e de ser responsável e oferecer um produto seguro sempre, independente da categoria. Obrigado, Tati. O Jean, essa questão que a gente acabou de levantar, do próprio fornecedor enxergar isso como uma oportunidade, a gente está falando aqui muito pensando no nível básico, né? Pensando naquele pequenininho que está começando, principalmente quando a gente fala do não alimento e da cadeia primária. Agora, pensando lá na sequência, no desdobramento, pensando em certificação. Você acha que esses fornecedores que estão entrando, eles começam a enxergar essa oportunidade de exportação, eles começam a fazer uma interface entre Global Markets e oportunidade de exportação, principalmente nesse momento que a gente está agora, de abertura de mercado, etc. e tal? É uma oportunidade. O Brasil, hoje, ele pede para exportação do Chile e Peru, que são... O Chile é uma tripa nas cordilheiras, ali, assim, o Peru também. Olha o tamanho do nosso país e a esperança da América Latina é o Brasil, assim, em termos de produção, América do Sul, principalmente, né? Então, hoje a gente olha para esse mercado de exportação, a gente não tem nada de banana que exporta, mamão é muito pouco, manga, melão, e assim vai. A carne, a indústria de proteína animal que se organizou, é concentrada e consegue até participar positivamente dos lobbies internacionais. Então, assim, a fruta, acho que são 600 milhões de dólares que a gente exporta, o Peru ali na casa dos 2 bi, Chile também, 3 bi. Então, a gente está de dólares, né? A gente está muito aquém desse mercado. Mas tem um outro aspecto que, assim, se a gente ficar também olhando para o mercado nacional, a gente tem um consumo muito baixo de hortifruti, de FLV, e essa questão de saúde correlacionada a uma boa alimentação é direta. População envelhecendo, a gente tem que ter uma condição de vida mais satisfatória para ter uma perenidade com menos doença, né, pensando nesse sentido. Então, a gente tem que olhar a saúde, como é que a gente se equilibra nesse sentido. Tem uma demanda interna que precisa crescer. A gente, pelos nossos dados aí, dados nacionais, na verdade, são 140 gramas por pessoa por dia. O indicado são 400 gramas. A gente pode aumentar em 4 vezes esse negócio, 3,5 vezes. É um mercado gigante.
Há 2, 3 semanas atrás, a gente fez uma visita na Califórnia, só os estados da Califórnia lá faturam mais do que o Brasil inteiro de FLV do que vende no varejo. Né? Nós estamos falando de 3 estados ali, a Califórnia, mais 2 ali colados nele. Então, assim, a gente tem condições e oportunidade, para isso precisa estar preparado. Para isso precisa seguir um protocolo, porque a gente precisa ter ordem de processo. Os nossos desperdícios na cadeia, numa visão sistêmica na cadeia de abastecimento, são horríveis. A gente precisa melhorar. A gente perde dinheiro e eficiência ao longo desse processo. Então, esse é um passo muito importante. Toda vez que a gente sai da zona de conforto, é chato, né? Ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém quer o professor chato, a prova difícil, aquele que te exige, mas no final do dia você olha para trás e fala, esses foram os que eu aprendi mais do que aqueles que dava presença e você não ia na aula. Então, eu acho que tem que dar uma forçadinha na barra, no bom sentido, para a gente ir para frente. Não tem facilidade, né? Tem desafios. E você acha que os nossos fornecedores já enxergam que o programa consegue auxiliar nisso, inclusive na questão não só de quebra de barreiras, né, de atendimento a protocolos, como a questão de sustentabilidade, que a Tatiana citou, a questão de custo. Você acha que já existe um entendimento nesse sentido? Tem depoimentos, por exemplo, tem fornecedor que ele percebeu que depois do processo de início das auditorias e ele foi para a certificação, ele teve a capacidade de crescer, porque pela organização ele conseguiu delegar. Porque quando ele está na operação dele do dia a dia, sem organização, ele tem que resolver tudo na empresa. As empresas são familiares. As empresas da cadeia primária, a grande maioria é familiar. Ou o pai, ou o tio, ou os filhos são os que criaram ali o processo. Então, ele está envolvido em tudo, né? No faturamento, ele vai negociar com o supermercado, volta para lá, está vendo o plantio, está vendo a colheita, negocia o insumo. Ele não tem respiro para olhar a estratégia. Quando ele monta uma documentação de procedimento para atender uma auditoria ou uma certificação, começa a ter ordem. Ele fala, alguém tem que cuidar disso, eu tenho que ter equipe de qualidade, eu tenho que ter alguém que responde pelo administrativo. E isso dá um pouquinho de respiro para ele olhar a estratégia. Então, a gente começa a ter essa percepção e esse depoimento de empresas que já têm sentido. O que eu escuto muito dos fornecedores é profissionalização. Quando eles passam pela primeira auditoria, muitos falam, com a sua auditoria eu percebi que eu precisava me profissionalizar. Então, é exatamente isso. É uma porta que se abre, que às vezes o fornecedor ele não conhece, um fornecedor de uma empresa pequena, onde a família plantou alface a vida toda, é uma porta que se abre para um desconhecido. Eu não sabia que tinha norma, eu não sabia que poderia ser assim, mas aí quando a coisa começa a ser implementada e as portas começam a se abrir cada vez mais, eu acho que abre a cabeça e eles percebem mesmo até onde eles podem ir, o quanto melhor eles podem trabalhar a sua eficiência, a produtividade, menos desperdício, enfim, tudo isso. Mas, Alexandre, só uma coisa importante, assim, tem uma distribuição normal dessa curva, né? Tem um grupo que fala, eu estou afim e vai muito rápido, tem um grupo ali do meio que fica sempre, deixa eu ver o que vai acontecer, né? Se der certo, eu vou. Se não der, se desistirem dessa história, eu paro também. E tem uma pontinha que fala, eu não entro nessa barca de jeito nenhum. Isso é furado. E tudo bem, né? Eu acho que a decisão é de cada um daí. Faz parte, né? A gente vai abrir para perguntas? Desculpa, só um minutinho. Eu peço, são 5 minutos para concluir. Tá legal. Peço a gentileza de... Então, eu vou fazer uma última pergunta. Eu vou fazer para o Jean mesmo. Jean, para a gente encerrar, a gente falou muito aqui das questões culturais também, de sociedade, quanto isso interfere na visão que se tem do programa. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que isso tem uma interferência maior, inclusive na cadeia primária, da localização, né? No Brasil, o que a gente chama de local gap. Que características para o Brasil que o programa teria que ter de diferente dos outros programas mundo afora, para poder ter uma aceitação e funcionar de uma forma adequada? O que você acha que o Brasil tem de diferente e o que a gente precisaria mudar no programa para que ele se adaptasse melhor à nossa cultura? Não acho que é uma adaptação, eu acho que tem uma questão real que os produtores sentem bastante, que para a certificação tem que ter a liberação ali dos princípios ativos. Nós não estamos falando de orgânico, não estamos falando sem
utilização de químicos, né? Nós estamos falando de uma produção dentro das regras nacionais de uso. Então, nós temos dificuldade para os não autorizados em determinadas culturas e que aí não dá para certificar se aparecer isso ou dentro da tua declaração de produtos que você utiliza naquela determinada cultura constar produtos não autorizados. Tem uma discussão muito forte que está acontecendo já há algum tempo, mais de ano. Na semana passada, teve um evento em Brasília falando dos minor crops, ou suporte fitossanitário insuficiente, para aumentar essa gama das famílias de produtos que têm correlação para serem utilizados, né? Isso é algo específico, não no Brasil, mas de um país tropical, que é diferente da Europa, que é diferente de onde tem frio, né? Então, nós temos que olhar para isso. Quem está no campo sabe a dificuldade de colocar um produto lá em fungo, pragas, etc., na hora que agora estava calor, aí virou frio, daqui a pouco chove de novo, é uma bagunça o tempo. Então, é uma realidade que a gente está tendo que encará-la. E eu acho que isso é o ponto principal atual, no momento, que está sendo discutido. É o nosso desafio primeiro aí. Ok. Eu queria agradecer aos três pelos esclarecimentos. Nós vamos fazer uma pausa de 5 minutos, e aí nós voltaremos na sequência com o talk show Food Defense.